Olá! A aula de hoje vamos falar sobre as funções executivas como um sistema de autorregulação. Falamos até agora o que eram as funções executivas, como que elas aconteciam, funções quentes, frias, mas por que precisamos trabalhar essas funções executivas? Qual o objetivo? Qual a consequência, dessa estimulação da criança aprender? Ali, planejamento, organização, controle inibitório. Então, quando falamos sobre autorregulação, nós estamos dizendo que quando a criança aprende as funções executivas, ela consegue se autorregular e essa autorregulação ela é responsável por então organizar, monitorar, ajustar o pensamento, as emoções e os comportamentos de acordo então com as metas futuras que foram ali estabelecidas, as demandas do ambiente. Esse sistema ele vai permitir então que o indivíduo que ele iniba algumas respostas que são impulsivas, que ele mantenha as informações que são relevantes para o dia a dia dele, pensar em como que ele vai planejar as ações, avaliar as consequências das ações, dos comportamentos de uma forma mais flexível. Então aí já tem planejamento, flexibilidade cognitiva, o controle inibitório. Então tudo isso, quando eu trabalho essa autorregulação, então, se eu consigo realizar essas funções executivas da forma apropriada, eu ensino a minha criança como ela deve agir em momentos específicos, quando a gente fala dessas respostas adequadas e inadequadas. Tudo isso traz essa autorregulação. E segundo o Barkley, ele foca muito essa autorregulação dentro dessa capacidade de orientar o comportamento através do tempo. Lembra quando a gente falou na aula anterior sobre aquele processamento temporal? E ele vai relacionar o núcleo dessas funções executivas com esse processamento temporal com o controle inibitório. Então, se a criança consegue ter ali um ponto de partida sendo o controle inibitório, ela possibilita então que a criança possa refletir sobre o que vai fazer, usar a memória de trabalho, regular-se melhor emocionalmente, porque ela consegue ter esse controle inibitório no seu dia a dia. Isso é uma reflexão aí feita pelo Barkley. Já a Diamond, ela coloca que essa relação aí, as funções executivas como processos mentais, ela diz que tem que ter o controle top-down, que eles são o quê? Ativados quando respostas automáticas ou impulsos não são suficientes. Então esse top-down eu tenho que fazer uma reflexão, que Barkley também falou e Zelazzo também vai colocar sobre essa reflexão, o famoso pensar antes de agir. E com isso eu resisto melhor às distrações, eu consigo regular melhor ali as minhas emoções, foco nas metas e favorece então um comportamento mais autorregulado. Então, essa compreensão, o que a gente precisa para enfatizar essa autorregulação, ela vai envolver, então, não apenas aspectos cognitivos. Vamos pensar também nos aspectos emocionais e motivacionais e pensar que essa regulação ela acontece de forma consciente do comportamento. Então, quando falamos sobre controle inibitório, pensar antes de agir,
Então, quando eu falo sobre regulação consciente do comportamento, é isso. Como que eu tenho uma regulação consciente do meu comportamento? É eu pensando, eu refletindo antes de fazer, porque aí eu sei quais os resultados que vão acontecer. Se eu ajo impulsivamente, pode acontecer qualquer coisa. Eu posso até pensar assim, vai acontecer isso, não se preocupe, mas é também uma resposta que também é um achismo. Então, quando a criança realiza algo impulsivo, e aí quando você vai conversar com ela, aí você fala assim, mas o que você achou que ia acontecer agindo dessa forma? Eu não achei que fosse acontecer isso, eu achei que ia dar tudo certo, tal. Ela também vai ter uma resposta inadequada porque ela sabe que ela fez sem pensar naquilo. Ou então, a gente tem aquela criança que eu tenho que pensar primeiro, né? Eu vou pensar. Da próxima vez eu vou pensar. E ela continua agindo por impulsividade. Mas a gente também tem que lembrar que, dependendo da criança, eu estou ensinando, eu estou mostrando como agir sem impulsividade, como que eu quero que ela mude o comportamento, se ela me diz que ela tem essa consciência de que ela age impulsivamente, mas quando ela vê, ela já agiu. E eu ouço, não resolvo, não ajudo, não faço ela refletir sobre aquilo, não dou estratégias, não dou ali informações para que esse comportamento mude. Então, o adulto, né, as pessoas que possuem mais vivências e mais experiências, elas são responsáveis também por esses comportamentos que a criança tem. Nós somos responsáveis por isso. Eu sei que a criança está agindo de uma forma que não é adequada. E eu paro aí nesse ponto, então eu estou deixando com que ela haja assim e permaneça dessa forma. Agora, se ela diz para mim que ela também sabe que eu ajo assim, mas eu não sei como fazer diferente, então vamos sentar aqui, vamos ver como que a gente pode realizar diferente, como que você se sente quando acontece dessa forma, quando você age e depois você vê que não deu certo, né? Quando as pessoas falam para você que você tinha que ter esperado um pouco, como, né, o seu sentimento em relação a isso. Aí nós vamos fazendo com que a criança reflita sobre aquilo que está acontecendo. Então, temos que auxiliá-la. Ela está em desenvolvimento. Se ela está em desenvolvimento, ela precisa que os adultos, as pessoas maiores, ajudem nesse desenvolvimento. Ela precisa da imitação, ela precisa da aprendizagem, ela precisa praticar aquilo que ela quer que seja diferente ou praticar para ter novos repertórios aí para realizar. Então, tudo isso é importante dentro desse desenvolvimento da criança. Então, as funções executivas, né, como forma de sistema de autorregulação, elas vão o quê? Ela vai implicar em reconhecer essas dificuldades executivas e elas não se limitam somente em falhas cognitivas isoladas. Precisamos então refletir sobre os desafios, sobre a integração dessa cognição relacionada à emoção e ao comportamento, ambiente vivido, as vivências e experiências que essa criança tem, para entendermos como que vamos então avaliar e depois intervir para que a criança consiga, através do brincar, mediar aí e favorecer esse desenvolvimento que está sendo progressivo e precisa ser autorregulado, certo? Aula que vem, então, nós continuamos falando sobre funções executivas. Até lá!